Lucas 19, vamos lá? Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus, porém ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava se aproximando de Jerusalém e contou uma parábola para corrigir a impressão de que o reino de Deus estava para começar logo. Ele disse: Um homem nobre que morava em certa província foi chamado à distância da capital do império para ser coroado rei da sua província. Antes de partir, ele reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles certa quantia em dinheiro e disse-lhes: Façam esse dinheiro render enquanto eu estiver ausente. Mas o seu povo o odiava e enviaram uma declaração de independência, dizendo: Não queremos que este homem seja nosso rei. Ao voltar, ele chamou os homens a quem tinha dado o dinheiro para saber o que haviam feito com ele e quais haviam sido os lucros. O primeiro homem veio e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 10 vezes mais a quantia recebida. Muito bem, exclamou o seu senhor. Você é um servo eficiente. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, será governador sobre 10 cidades. O servo seguinte também conseguiu um bom lucro e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o seu senhor, você será governador sobre 5 cidades. Mas o terceiro servo disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro, eu o guardei bem seguro, porque fiquei com medo do Senhor, que é um homem severo. Tira o que não é seu e colhe o que não plantou. O seu senhor respondeu: Seu servo mau, eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não é meu e colho o que não plantei, então por que não depositou o dinheiro ao banco, para que pelo menos eu recebesse os juros? Assim, pois, voltando-se para os outros que se achavam ali, disse: Tomem o dinheiro dele e deem ao homem que ganhou 10 vezes mais. Mas, senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E agora, quanto a estes meus inimigos que se revoltaram, tragam todos aqui para que sejam mortos na minha presença. Depois de dizer isso, Jesus continuou a viagem para Jerusalém, caminhando na frente dos seus discípulos. Quando chegaram aos arredores de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia próxima e, ao entrarem, procurem um jumentinho amarrado ao lado da estrada e que nunca tenha sido montado. Desamarrem-no e tragam o animal aqui. E se alguém perguntar: O que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o animal? Digam apenas: O Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho como Jesus havia dito. E quando o estavam desamarrando, os donos lhes perguntaram: O que estão fazendo? Por que estão desamarrando o nosso jumentinho? Os discípulos responderam: O Senhor precisa dele. Assim eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram seus mantos sobre o lombo do jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Então o povo espalhou seus mantos pela estrada diante dele, e quando começaram a descer do Monte das Oliveiras, a multidão gritava e cantava enquanto caminhavam, louvando a Deus alegremente por todos os maravilhosos milagres que tinham visto, e eles exclamavam: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que o céu inteiro se alegre, glória a Deus nos mais altos céus. Mas alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus:
Mestre, chame a atenção dos seus seguidores para que não digam estas coisas. Ele respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles ficarem calados, as pedras gritarão. Mas quando chegaram mais perto de Jerusalém e ele viu a cidade lá adiante, começou a chorar sobre ela e disse: Se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, ó Jerusalém, mas essas coisas agora estão ocultas aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos amontoarão terra contra os seus muros e a cercarão e cercarão fileiras contra você. Arrasarão tudo e esmagarão seus filhos dentro de você, Jerusalém. E não deixarão pedra sobre pedra, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os negociantes das suas barracas, dizendo: As Escrituras declaram: A minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Depois disso, ele ensinava todos os dias no templo, mas os sacerdotes principais, os mestres da lei e os homens importantes do povo procuravam um jeito de livrar-se dele. Porém, não podiam imaginar nenhum, porque ele era um herói para o povo que dava ouvidos a cada palavra que ele dizia.